A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Parte 1. Começando. Capítulo 1. Naquela manhã, um velho Ford azul entrou no pátio de funcionamento protegido por seguranças, parecendo um pequeno e cansado cachorro após uma difícil corrida. Um dos seguranças, um rapaz de fisionomia sem expressão, uniforme caqui e cartucheira, Sam Brown, pediu para ver a carteira de identidade. O rapaz, que se encontrava no assento traseiro, entregou-a à mãe, que a passou ao segurança. Este levou-a para um terminal de computador, que parecia estranho e deslocado no silêncio rural. O computador engoliu o cartão, que relampejou na tela. Garrett Raymond Davis, Road 1, Pownal, Maine. Androgoskin County. CI número 4980189. Ok. O segurança apertou outro botão e tudo isso desapareceu, deixando a tela do terminal lisa, verde e vazia novamente. Com um gesto, mandou-os prosseguir. Eles não vão devolver a carteira? Perguntou a senhora Garrett. Eles não... Não, mamãe, respondeu pacientemente Garrett. Bem, eu não estou gostando disso, retrucou ela, entrando no espaço vazio. Vinha dizendo isso desde que haviam partido na escuridão das 2 horas da manhã. Na verdade, ela estivera gemendo isso. Não se preocupe, tranquilizou-a o rapaz, mas sem escutar o que dizia. Estava ocupado olhando e com sua própria confusão de expectativa e medo. Saiu do carro quase no exato momento em que o motor soltava seu último chiado asmático. Um rapaz alto, bem feito de corpo, usando um desbotado uniforme de faxina do exército no frio de 8 horas da manhã de primavera. A mãe era também alta, mas magra demais. Quase não tinha seios, que eram meros botões simbólicos. Os olhos dela moviam-se por ali, inseguros, um pouco chocados. O rosto era de uma inválida. O cabelo acinzentado se desmanchara sob a complicação dos grampos que supostamente devia mantê-lo arrumado. O vestido escorria desajeitado pelo corpo, como se ela houvesse perdido recentemente muito peso. Ray, disse ela em uma voz sussurrada de conspirador que ele viera a odiar. Ray, escute. Ele baixou a cabeça e fingiu arrumar a camisa dentro da calça. Um dos seguranças comia Cretans, que tirava de uma lata e lia uma revista de quadrinhos. Garrett observou o guarda que comia e lia e pensou pela 10.000.000ª vez. É tudo real. E naquele momento, pelo menos, esse pensamento começou a ganhar algum peso. Ainda há tempo para você mudar de ideia. O medo e a expectativa subiram um ponto. Não há tempo para isso, respondeu o rapaz. A data para desistir foi ontem. Ela, ainda naquela voz baixa de conspirador que ele odiava. Eles compreenderiam. Sei que compreenderiam. O major faria. Começou Garrett e viu a mãe encolher-se toda. Você sabe o que o major faria, mamãe? Outro carro concluíra o mesmo ritual. Cruzara o portão e estacionara. Um rapaz de cabelos escuros desceu. Os pais seguiram-no e, durante um momento, os três ficaram em conferência, como preocupados jogadores de beisebol. Ele, como algum dos outros rapazes, trazia uma mochila leve. Garrett conjecturou se não fora um pouco estúpido em não fazer a mesma coisa. Você não vai mudar de ideia? Era culpa. Culpa cobertando-se com a face de preocupação. Embora contasse apenas 16 anos de idade, Ray Garrett sabia alguma coisa a respeito de culpa. Ele achou que fora seca demais, cansada demais, ou talvez apenas absolvida demais em suas mágoas mais antigas para deter a loucura do filho no nascedouro. Deter antes que a pesada maquinária do Estado, com seus guardas vestidos de caqui e terminais de computador assumisse o comando.
ligando cada vez mais a seu ser insensato a cada dia que passava, até a véspera, quando a tampa caíra com um estrondo final. O rapaz pôs a mão no ombro da mãe. Isto é ideia minha, mamãe. Sei que não foi sua. Eu... Olhou em volta. Ninguém prestava a menor atenção a eles. Eu a amo. Mas esta maneira é melhor, de qualquer jeito. Não é, retrucou ela, nesse momento prestes a chorar. Ray, não é. Se seu pai estivesse aqui, ele botaria um ponto final. Bem, ele não está, certo? Foi brutal, na esperança de evitar que ela se debulhasse em lágrimas. E se os guardas tivessem que arrastá-la dali? Ouvira dizer que isso às vezes acontecia. Em voz mais suave, disse: Esqueça isso agora, mamãe, ok? Forçou um sorriso. Ok, respondeu por ela. Embora o queixo ainda lhe tremesse, ela inclinou a cabeça. Não estava certo, mas era tarde demais. Não havia nada que alguém pudesse fazer a esse respeito. Um vento leve murmurava através dos pinheiros. O céu era um azul puro. A estrada ficava à frente, bem como o marco simples de pedra que marcava a fronteira entre a América e o Canadá. De repente, a expectativa do rapaz tornou-se maior do que o medo e ele quis começar logo, botar o espetáculo na estrada. Fui eu que fiz. Você pode levá-los, não pode? Não são muito pesados, são? E enfiou nas mãos dele um pacote de biscoitos embrulhados em papel de alumínio. Tudo bem. Aceitou os biscoitos e abraçou-a desajeitado, tentando dar-lhe aquilo que ela precisava ter. Beijou-lhe o rosto. A pele dela parecia seda velha. Durante um momento, teve vontade de ele mesmo chorar. Nesse momento, lembrou-se da face sorridente, do bigode do major e recuou um passo, enfiando os biscoitos num dos bolsos do uniforme de faxina. Adeus, mamãe. Adeus, Ray. Seja um bom menino. A mãe ficou parada ali por um momento, e ele teve a sensação que ela era muito leve, como se até mesmo o fraco sopro da brisa que corria por aquela manhã pudesse levá-la para longe como um dente de leão que murchava. Depois, voltou para o carro e deu partida ao motor. Garrett permaneceu no mesmo lugar. A mãe ergueu a mão e acenou, as lágrimas correndo nesse momento. Viu-as, acenou de volta e, enquanto ela se afastava, ele permaneceu ali, os braços caídos ao lado do corpo, consciente de como devia estar parecendo vistoso, bravo e solitário. Mas quando o carro cruzou novamente o portão, sentiu uma sensação de abandono e novamente foi apenas um rapaz de 16 anos, sozinho em um lugar estranho. Voltou a olhar para a estrada. O outro rapaz, o de cabelos escuros, observava neste momento os pais se afastarem. Tinha uma cicatriz feia num dos lados do rosto. Garrett aproximou-se dele e disse alô. O rapaz moreno olhou-o de soslaio. Oi. Eu sou Ray Garrett, disse Ray, sentindo-se meio babaca. Eu sou Peter McFree. Está pronto? Perguntou Garrett. McFree encolheu os ombros. Nervoso. Isso é o pior. Garrett concordou com uma inclinação de cabeça. Os dois dirigiram-se para a estrada e o marco de pedra. Atrás deles, outros carros deixavam o estacionamento. Inesperadamente, uma mulher começou a gritar. Inconscientemente, Garrett e McFree se aproximaram mais um do outro. Nenhum dos dois olhou para trás. À frente deles estendia-se a estrada, larga e preta. Esse composto usado no piso vai ficar quente ao meio-dia, disse bruscamente McFree. Vou ficar junto do acostamento. Garrett inclinou a cabeça. McFree fitou-o pensativo. Quanto você pesa? 72,5 quilos. Eu 76,5. Dizem que os caras mais pesados cansam mais depressa.
mas acho que estou numa forma muito boa. Para Garrett, Peter McFreeze parecia mais do que isso. Parecia em perfeita aptidão física. Perguntou a si mesmo quem eram eles que diziam que caras mais pesados cansavam mais cedo. Quase perguntou, mas resolveu que não. O passeio era uma dessas coisas que existiam em obras apócrifas, talismãs, lendas. McFreeze sentou-se à sombra perto de dois outros rapazes. E após um momento, Garrett sentou-se ao lado dele. McFreeze parecia ter resolvido ignorá-lo inteiramente. Garrett olhou para o relógio. Eram 8h05. 55 minutos antes de começar. A impaciência e a expectativa voltaram e fez o melhor que podia para afastá-las, dizendo a si mesmo que desfrutasse o estar sentado ali, enquanto podia. Todos os rapazes estavam sentados em grupos ou sozinhos. Um dos rapazes subira para o ramo mais baixo de um pinheiro por cima da estrada e estava comendo o que parecia um sanduíche de geleia. Era magrelo e louro. Usava calça púrpura e camisa azul de cambraia por baixo de uma velha suéter azul fechada por zíper, e que tinha buracos nos cotovelos. Gostaria de saber se os magrelos aguentavam ou eram queimados logo. Os rapazes perto dos quais se sentara, juntamente com McFreeze, conversavam nesse momento. Não vou me apressar, disse um deles. Por que deveria? Se receber uma advertência, como é que eu fico? Eu me ajusto, só isso. Ajustamento é a palavra-chave aqui. Lembre-se de onde ouviu isso pela primeira vez. Olhou em volta e descobriu Garrett McFreeze. Mais cordeiros para o matadouro. Meu nome é Hank Olson. Andar é o meu jogo. Disse isso sem a menor sombra de um sorriso. Garrett deu seu nome com cuidado. McFreeze mencionou o seu, distraído, ainda olhando para a estrada. Eu sou Art Baker, disse o outro, tranquilamente. Falava com um leve sotaque sulista. Os quatro trocaram apertos de mão. Após um momento de silêncio, McFreeze disse: meio assustador, não? Todos inclinaram as cabeças, menos Hank Olson, que deu de ombros e sorriu. Garrett viu o rapaz do pinheiro terminar o sanduíche, fazer uma bola do papel encerado do embrulho e jogá-lo no acostamento de terra da estrada. Ele vai se queimar logo, concluiu. Esse pensamento fez-lo sentir um pouco melhor. Estão vendo aquele lugar bem junto do marco de pedra? Perguntou de repente Olson. Todos olharam. A brisa lançava as sombras movediças na estrada. Garrett não teve certeza se estava ou não vendo alguma coisa. Aquele é da longa marcha do ano atrasado. Continuou Olson com sinistra satisfação. Um garoto ficou um tanto com medo que não conseguiu se mover às 9h. Todos ali pensaram em silêncio no horror daquilo. Simplesmente não conseguia se mover. Recebeu suas 3 advertências e, em seguida, às 9, deram-lhe o bilhete, ali mesmo, na linha de partida. Garrett perguntou a si mesmo se suas pernas iam imobilizar-se. Achava que não, mas isso era uma coisa que o cara não sabia com certeza até chegar a hora, e era um pensamento terrível. Especulou sobre o motivo por que Hank Olson trouxera à baila uma coisa tão terrível. Subitamente, Art Baker levantou-se, espigou-se. Lá vem ele. Um jipe de cor castanha aproximou-se do marco de pedra e parou. Era seguido por um veículo estranho, equipado com esteiras que se movia muito mais lentamente. Viram discos de radar aparecendo de brinquedo montados à frente e atrás da semi-largada. 2 soldados matavam o tempo no estrado em cima, e Garrett sentiu um calafrio na barriga quando olhou para eles. Conduziam fuzis de alto calibre do exército. Alguns rapazes levantaram-se do chão, mas não Garrett. Nem Olson nem Baker, e após um olhar inicial, McFreeze parecia ter recaído em seus pensamentos.
O garoto magrelo no pinheiro balançava indolentemente os pés. O major desceu do jipe. Era um homem alto, espigado, com um forte bronzeado de deserto que combinava bem com o uniforme caqui simples. Trazia uma pistola na cartucheira Sam Brown e usava óculos espelhados. Boatejava-se que os olhos do major eram extremamente sensíveis à luz. E ele nunca era visto em público sem seus óculos de sol. Sentem-se, rapazes, disse ele. Não esqueçam a regra 13. A regra 13. Conserve energia sempre que possível. Sentaram-se os que haviam se levantado. Garrett olhou novamente para o relógio. Marcava 8h16 e achou que estava 1 minuto adiantado. O major sempre chegava na hora. Pensou por um momento em atrasá-lo 1 minuto, mas depois esqueceu isso. Não vou fazer discurso, começou o major, varrendo-os com a lente vazia que lhe cobria os olhos. Apresento minhas congratulações ao vencedor entre vocês e presto minha homenagem à coragem dos que perderem. Virou-se para a parte traseira do jipe. Caiu um silêncio vivo. Garrett respirou fundo o ar da primavera. Faria calor. Seria um dia bom para andar. O major voltou-se novamente para eles, uma prancheta na mão. Quando eu chamar o nome, por favor, dê um passo à frente e receba seus números. Depois, voltem a seus lugares até a hora da largada. Façam isso rapidamente, por favor. Você está no exército agora, disse baixinho Olson com um sorriso. Garrett, porém, ignorou-o. Não se podia deixar de admirar o major. Seu pai, antes que as patrulhas chegassem para levá-lo, gostaria de chamar o major de o monstro mais raro e mais perigoso que quaisquer nação pode produzir. Um sociopata apoiado pela sociedade. Mas ele nunca vira o major em pessoa. Aronson, um garoto do campo, baixo e atarracado, pescoço queimado de sol, adiantou-se desajeitado, obviamente apavorado com a presença do major, e recebeu seu grande número 1 plástico. Prendeu-o à camisa com a fita de pressão e o major deu-lhe uma palmadinha nas costas. Abraham. Era um garoto alto, cabelos arruivados, vestido de jeans e camisa de malha. Trazia a jaqueta amarrada em volta da cintura, ao jeito dos escolares, e seus joelhos tremiam loucamente. Olson soltou um sorriso. Baker Arthur. Sou eu, disse Baker e levantou-se. Movia-se com enganoso abandono e deixou Garrett nervoso. Baker ia ser uma parada dura. Baker ia durar muito tempo. Baker voltou ao seu lugar. Pressionou o número 3 sobre o lado direito do peito. Ele lhe disse alguma coisa? Perguntou Garrett. Ele me perguntou se estava começando a fazer calor lá na minha região do sul. Respondeu timidamente Baker. Sim, o major falou comigo. Não tão quente quanto vai começar a ficar aqui em cima, observou Olson. Baker James, disse o major. A chamada continuou até às 8h40 e correu tudo bem. Ninguém deu uma de ausente. No pátio do estacionamento, motores deram partida e alguns carros começaram a sair dali. Rapazes da lista de espera que nesse momento voltavam para casa e que assistiriam na TV a cobertura da longa marcha. Começou, pensou Garrett. Começou realmente. Ao chegar seu número, o major deu-lhe o número 47 e disse boa sorte. De perto ele tinha um cheiro muito masculino e de certo modo esmagador. Garrett sentiu uma ânsia quase incontrolável de lhe tocar a perna e certificar-se de que ele era real. Peter McFreeze recebeu o número 61. Hank Olson foi o 70. Ele ficou mais tempo com o major do que o resto. O major riu de alguma coisa que Olson disse e deu-lhe uma palmada nas costas. Eu disse a ele para manter um bocado de dinheiro em reserva, contou Olson, quando voltou.
Ele me disse para fazê-los passar um mau pedaço. Disse que gostava de ver que estava querendo vencer. Faça com que eles passem o diabo, rapaz, disse. Muito bom, comentou McFreeze e piscou para Garrett. Garrett ficou sem saber o que McFreeze quisera dizer, piscando daquela maneira. Estaria zombando de Olson? O nome do garoto magrelo em cima da árvore era Stebbins. Recebeu o número de cabeça baixa, não dizendo uma única palavra ao major, e depois voltou e se sentou à base da árvore. Garrett sentiu-se de alguma forma fascinado por aquele rapaz. O número 100 era um cara ruivo, de cor vermelho terrosa. Chamava-se Zuck. Recebeu o número e em seguida todos se sentaram por ali, à espera do que iria acontecer em seguida. Os 3 soldados que estavam no alto da semilargada desceram e começaram a distribuir cintos com bolsos de pressão. Os bolsos estavam cheios de tubos de pastas concentradas de alta energia. Mas soldados apareceram, trazendo cantis. Os competidores afivelaram os cintos e prenderam neles os cantis. Olson pendurou o seu baixo, nas cadeiras, como um pistoleiro. Encontrou num dos bolsos uma barra de chocolate wafer e começou a comê-la. Nada mal, disse sorrindo. Tomou um gole do cantil, ajudando a descer o chocolate, e Garrett perguntou a si mesmo se Olson estava simplesmente se mostrando ou se sabia alguma coisa que ele, Garrett, desconhecia. O major olhou-o sério. O relógio de Garrett marcava 8h56. Como pudera o tempo correr tanto assim? O estômago mexeu-se dolorosamente. Muito bem, caras. Em fila em grupos de 10, por favor. Nenhuma ordem em especial. Se quiserem, fiquem com seus amigos. Garrett levantou-se. Sentia-se entorpecido e irreal. Era como se seu corpo, nesse momento, pertencesse a alguma outra pessoa. Bem, lá vamos nós, disse McFreeze ao seu lado. Boa sorte para todos. Boa sorte para você, respondeu surpreso Garrett. McFreeze disse então. Preciso que essa minha droga de cabeça seja examinada. Pareceu subitamente pálido e suado, não tão maravilhosamente apto como antes. Estava fazendo força para sorrir e não conseguindo. A cicatriz sobressaía no seu rosto como um estranho ponto de interrogação. Stebbins levantou-se e dirigiu-se devagar para a retaguarda da fila de 10 de largura e 10 de profundidade. Olson, Bake, McFreeze e Garrett ficaram na terceira fila. Garrett sentiu a boca seca. Pensou se devia ou não beber um pouco de água. Resolveu que não. Nunca em toda sua vida estivera tão consciente assim dos pés. Conjecturou se eles ficariam imobilizados e receberiam uma multa na linha de partida. E se Stebbins entregaria os pontos logo? Stebbins com seu sanduíche de geleia e calça púrpura. Ou se ele entregaria os pontos primeiro? E o que sentiria se... O relógio marcava 8h59. O major examinava um cronômetro de bolso de aço inoxidável. Ergueu devagar os dedos e tudo ficou suspenso de sua mão. Os 100 rapazes observaram-na atentamente em meio ao silêncio terrível e imenso. O silêncio era tudo. O relógio de Garrett chegou às 9 horas, mas a mão no ar não desceu. Faça isso. Por que ele não fazia? Sentiu vontade de gritar. Nesse momento, lembrou-se que seu relógio estava adiantado 1 minuto. Podia-se acertar o relógio pelo major. Apenas não fizera isso. Esquecera. Os dedos do major baixaram. Boa sorte a todos, disse. O rosto permaneceu impassível e os óculos espelhados esconderam-lhe os olhos. Os competidores começaram a andar suavemente, sem esbarrarem um no outro. Garrett acompanhou a turma. Não ficara imobilizado. Ninguém ficara. Seus pés ultrapassaram o marco da pedra, em compasso de parada com os de McFreeze à esquerda e Olson à direita.
O som dos passos era muito alto. É isso, é isso, é isso. Sentiu uma súbita e insana ânsia de parar, apenas para ver se eles levavam aquilo realmente a sério. Indignado e um pouco medroso, rejeitou o pensamento. Saíram da sombra para o sol, o quente sol de primavera. Gostoso. Relaxou, enfiou as mãos nos bolsos e manteve o passo com McFreeze. O grupo começou a se espalhar, cada pessoa encontrando seu próprio ritmo e velocidade. A semi-largata seguia parulenta pelo acostamento de grama, levantando poeira fina. Os minúsculos discos de radar giravam ativamente, monitorando a velocidade de cada competidor com um sofisticado computador de bordo. A baixa velocidade de desligamento era exatamente de 6,4 km por hora. Advertência! Advertência ao 88! Garrett sobressaltou-se e olhou em volta. Stevens era o número 88. De repente teve certeza de que Stevens ia receber sua multa ali mesmo, ainda à vista da linha de partida. Sabido, comentou Olson. O quê? Perguntou Garrett. Teve que fazer um esforço consciente para mover a língua. O cara recebe uma advertência enquanto ainda está descansado e faz uma ideia de onde fica o limite. E ele pode cancelar isso fácil. Se andar 1 hora sem receber nova advertência, você cancela uma das antigas. Você sabe disso? Claro que sei, respondeu Garrett. Isso estava no livro das regras. Davam ao cara 3 advertências. Na quarta vez em que o cara ficava abaixo dos 6,4 quilômetros, bem, ele ficava fora da marcha. Mas se recebera 3 advertências e conseguia caminhar por 3 horas, voltava a concorrer. De modo que ele agora sabe, observou Olson. Às 10h02, ele está novamente limpo. Garrett continuou a andar em bom ritmo. Estava se sentindo bem. A linha de partida desapareceu de vista quando subiram uma colina e começaram a descer para um vale comprido, pontilhado de pinheiros. Aqui e ali viam campos retangulares, com a terra recentemente movida. Batatas, segundo me disseram, observou McFreeze. As melhores do mundo, respondeu automaticamente Garrett. Você é do Maine? Perguntou Baker. Sou, do sul do estado. Olhou para a frente. Vários rapazes haviam se destacado do grupo principal, fazendo talvez 9,6 km por hora. 2 deles usavam casacos de couro idênticos, com o que pareciam ser águias nas costas. Era uma tentação estugar o passo, mas Garrett recusou-se a apressar-se. Conserve energia sempre que puder. Regra 13. A estrada passa perto de sua cidade natal? Perguntou McFreeze. A mais ou menos 11 quilômetros de um lado. Acho que minha mãe e minha namorada vão aparecer por lá para me ver. Após uma pausa, acrescentou alegremente. Se eu ainda estiver andando, claro. Não teremos percorrido nem 40 quilômetros ainda quando chegarmos ao sul do estado, observou Olson. Um silêncio caiu entre eles a essas palavras. Garrett sabia que não era assim, e achou que Olson sabia também. 2 outros garotos receberam advertências e, a despeito do que Olson dissera, o coração de Garrett saltou a cada vez. Olhou para trás à procura de Stevens. Ele continuava na rabeira e comendo outro sanduíche de geleia. Viu um terceiro sanduíche projetando-se do bolso da suéter verde esmolambada. Garrett pensou se a mãe dele preparara aqueles sanduíches e lembrou-se dos biscoitos que a mãe lhe dera, enfiando-os com força em sua mão, como se para afastar os maus espíritos. Por que é que não deixam que as pessoas assistam ao começo da longa marcha? Perguntou Garrett. Prejudica a concentração dos competidores, disse uma voz seca. Garrett virou a cabeça. Era um rapaz moreno, baixo, de expressão séria,
o número 5 colado à gola da jaqueta. Garrett não conseguiu lembrar-se o nome dele. Concentração? Perguntou. Isso mesmo. O rapaz adiantou-se e começou a andar ao lado de Garrett. O major disse que é muito importante concentrar-se na calma, no início da longa marcha. Empurrou pensativamente com o polegar a ponta do nariz bastante afilado. Havia ali uma espinha vermelha, brilhante. Concordo. Agitação, multidões. TV depois. Neste exato momento, o que precisamos é de localização. Olhou para Garrett com os olhos escuros encapuzados e repetiu. Focalização. Tudo o que estou focalizando agora é pegar umas garotas e meter nelas, disse Olson. O número 5 deu a impressão de se sentir insultado. Você terá que se ritmar. Tem que focalizar-se em si mesmo. Você precisa ter um plano. Meu nome é Gary Perkovich. Por falar nisso, moro em Washington, D.C. E o meu nome é John Carter, respondeu Olson. Eu moro em Barson, Marte. Perkovich encrespou o lábio em uma expressão desdenhosa e atrasou o passo. Há um cuca em todo o relógio, acho, disse Olson. Garrett, porém, pensou que Perkovich estava pensando com grande clareza, pelo menos até que um dos guardas gritou. Advertência! Advertência número 5. Uns 5 minutos depois. Estou com uma pedra no sapato, disse irascivelmente Perkovich. O soldado não respondeu. Desceu da semi-lagarta e se postou no acostamento da estrada, em frente a Perkovich. Tinha na mão um cronômetro de aço inoxidável igual ao do major. Perkovich parou inteiramente e tirou o sapato. Sacudiu dele um pequeno seixo. Moreno, sério, a face encovada, azeitonada, lustrosa de suor, não deu atenção quando o soldado disse em voz alta: Segunda advertência número 5. Em vez disso, alisou com todo o cuidado a meia sobre o arco do pé. Oh, disse Olson. Todos eles haviam se virado e estavam andando de costas. Stevens, ainda na rabeira, passou por Perkovich, mas sem olhá-lo. Neste momento, Perkovich ficou isolado, ligeiramente à direita da linha branca, voltando a dar o laço no sapato. Terceiro aviso, número 5. Aviso final. Surgiu alguma coisa na barriga de Garrett que lhe pareceu uma pegajosa bola de muco. Não queria olhar, mas não podia desviar a vista. Não estava conservando a energia sempre que possível andando assim, de costas, mas também não pôde evitar isso. Quase que podia sentir os segundos de Perkovich diminuindo e desaparecendo. Oh, poxa, disse Olson. Aquele merda burro vai receber sua multa. Mas Perkovich logo se levantou. Espanou um pouco da poeira da estrada de cima dos joelhos. Depois, iniciou um trote. Emparelhou-se com o grupo e voltou a seu passo de marcha. Passou por Stevens, que continuou a não olhá-lo, e emparelhou-se com Olson. Sorriu, os olhos castanhos faiscando. Viu? Simplesmente consegui um descanso. Está tudo no meu plano. Talvez você pense assim, respondeu Olson, a voz mais alta do que o habitual. Tudo o que vi foi que você recebeu 3 advertências. Por sua merda de minuto e meio, você vai ter que andar 3 merdas de horas. E por que, com todos os diabos, você precisava de descanso? A gente apenas começou, pelo amor de Deus. Perkovich pareceu insultado. Virou os olhos ardentes para Olson. Vamos ver quem recebe sua multa primeiro, disse. Está tudo em meu plano. Seu plano e a coisa que sai do meu cu têm uma suspeita semelhança entre si, disse Olson. Baker soltou uma risadinha. Com uma fungadela, Perkovich passou por eles. Olson não conseguiu resistir a uma observação de despedida. Simplesmente não tropece, meu chapa. Não vão adverti-lo novamente. Vão simplesmente... Perkovich nem mesmo olhou para trás, e Olson calou-se enjoado.
Às 9h13, pelo relógio de Garrett, ele se dera o trabalho de atrasá-la em 1 minuto. O jipe do major apareceu no alto da colina que eles haviam acabado de descer. Passou por eles usando o acostamento oposto ao que era usado pela lenta semi-lagarta e levou aos lábios um alto-falante à bateria. É um prazer anunciar que vocês concluíram os primeiros 1.600 metros da jornada, rapazes. Gostaria também de lembrar a vocês que a mais longa distância que um grupo completo de competidores percorreu foi de 12,4 quilômetros. Tenho a esperança de que vocês superem essa marca. O jipe acelerou à frente do grupo. Olson pareceu estar analisando essa informação com espanto atordoado, mesmo temeroso. Menos de 13 quilômetros, pensou Garrett. Não era nem de perto tão longe quanto teria imaginado. Não esperara que ninguém, nem mesmo Stebbins, recebesse uma multa até o final da tarde, no mínimo. Pensou em Barkovitch. Tudo o que ele teria que fazer era cair abaixo da velocidade na hora seguinte. Ray, era Art Baker quem falava. Tirara o casaco e o pendurara num braço. Alguma razão particular por que você se inscreveu na longa marcha? Garrett soltou o cantil e tomou um rápido gole. Fria e gostosa. Deixou gotas de umidade no lábio superior e lambeu-as. Era bom sentir coisas como essas. Realmente não sei, respondeu, dizendo a verdade. Eu também não. Baker pensou por um momento. Você fazia esporte de pista ou coisa parecida? Na escola? Não, nem eu. Mas acho que isso não tem importância, certo? Não agora. Não, agora não, concordou Garrett. A conversa diminuiu. Passaram por uma pequena aldeia com os desses armazéns do interior e uma bomba de gasolina. Dois velhos sentados em cadeiras de desarmar, fora da bomba de gasolina, observaram-nos passar com aqueles olhos encapuçados e reptilianos dos muito idosos. Nos degraus do armazém, uma mulher moça ainda ergueu alto o filho pequenino para que ele os visse passar. E uns 2 garotos mais velhos, por volta dos 12 anos, pensou Garrett, seguiram-nos desejosamente com os olhos até que eles desaparecessem. Alguns rapazes começaram a especular sobre quantos quilômetros haviam percorrido. Chegou a informação de que uma segunda lenta semi-lagarta fora enviada para cobrir a marcha de meia dúzia de rapazes que estavam na vanguarda. Neste momento, não podiam mais ser avisados. Alguém disse que eles estavam fazendo 11,2 quilômetros por hora. Outro disse que eram 16 quilômetros. Mas alguém lhes disse, com ares de autoridade, que o cara lá na frente estava começando a atrasar e que fora advertido 2 vezes. Garrett perguntou a si mesmo por que não o alcançava, se isso era verdade. Olson terminou a barra de chocolate wafer, que começara na fronteira e bebeu um pouco de água. Outros estavam comendo também, mas Garrett resolveu esperar até ficar realmente com fome. Ouvira dizer que os concentrados eram muito bons. Os astronautas usavam-nos quando partiam para o espaço. Um pouco depois das 10, passaram por uma tabuleta que dizia Limestone 16 quilômetros. Garrett lembrou-se da única longa marcha que o pai o deixara ver. Haviam ido a Freeport e observaram-nos quando eles passaram. A mãe estivera com eles. Os competidores estavam cansados, de olhos encovados e mal notaram os aplausos, os acenos e os urras constantes enquanto pessoas ovacionavam seus favoritos e aqueles em que haviam apostado. Seu pai lhe dissera mais tarde, naquele dia, que havia espectadores na estrada desde Bangor. Na região alta, a coisa não era tão interessante e a estrada era rigorosamente isolada. Talvez para que eles pudessem se concentrar na calma, como dissera Barkovitch. Mas à medida que o tempo passava, a estrada melhorava, claro. Quando os competidores passaram por Freeport naquele ano, já estavam na estrada há 72 horas. Garrett tinha 10 anos na ocasião e ficara impressionadíssimo com tudo aquilo.
O major fizera um discurso para a multidão enquanto os rapazes se encontravam ainda a 8 quilômetros da cidade. Começara com competição, passara ao patriotismo e terminara com alguma coisa chamada Produto Nacional Bruto. Garrett rira ao ouvir isso porque, para ele, bruto significava alguma coisa ruim. Comera 6 cachorros quentes e, quando finalmente viu os competidores, havia molhado a calça. Um dos rapazes estivera gritando. Essa era sua recordação mais vívida. Cada vez que baixara o pé, gritara: "Não posso, não posso, não posso, não posso", mas continuara a andar. Antes de muito tempo, todos haviam passado por L.L. Bean na Estrada Federal 1 e desapareceram. Garrett ficara levemente desapontado por não ter visto ninguém receber a multa. Nunca mais havia assistido a outra longa marcha. Mais tarde, naquela noite, ouvira o pai falando embolado ao telefone, da maneira que fazia quando estivera bebendo ou falando em política. E sua mãe, no fundo, falando em seu sussurro conspiratório, implorando-lhe que parasse, por favor, parasse com aquilo, antes que alguém identificasse a linha do partido. Bebeu mais um pouco d'água e pensou em como estava indo Barkovitch. Nesse momento, passavam por mais casas. Sentadas nos gramados em frente às casas, famílias sorriam, acenavam bebendo Coca-Cola. "Garrett", disse McFreeze. Poxa, veja só o que você arranjou." Uma moça bonita de uns 16 anos de idade, usando uma blusa branca e calça 3/4, erguia alto uma tabuleta escrita com pincel mágico. Pra frente, Garrett, número 47. Nós amamos você, Ray, favorito do Maine." Garrett sentiu o coração inchar. De repente, teve certeza de que ia vencer. A garota desconhecida provara isso. Olson assoviou baixinho e começou a enfiar e tirar rapidamente o dedo indicador da outra mão, levemente fechada. Garrett achou que era uma coisa muito doentia o que ele estava fazendo. O diabo que levasse a regra 13. Correu para o lado da estrada. A moça viu-lhe o número e soltou um grito agudo. Lançou-se a ele e beijou-o com força. Garrett ficou de repente em um assanhamento suado. Beijou-a também, vigorosamente. A boca, delicadamente, enfiou 2 vezes a língua em sua boca. Mal sabendo o que estava fazendo, colocou uma das mãos numa das nádegas redonda e apertou-a suavemente. Advertência número 47. Garrett recuou e sorriu. Obrigado. Oh, de nada. Os olhos dela estavam iluminados. Tentou pensar mais algumas coisas para dizer, mas viu o soldado abrindo a boca para lhe fazer a segunda advertência. Voltou trotando para seu lugar, arquejando um pouco e sorrindo. Mas ainda assim, sentiu-se um pouco culpado por ter ignorado a regra 13. Olson também estava sorrindo. Por aquilo eu teria topado 3 advertências. Garrett não respondeu, mas virou-se e andou de costas, acenando para a garota. Quando ela desapareceu de vista, deu a volta sobre si mesmo e voltou a caminhar em passos firmes. 1 hora antes que sua advertência fosse cancelada. Tinha que ter cuidado para não receber outra, mas sentia-se bem, sentia-se apto. Já que podia andar até a Flórida, começou a andar mais rápido. "Ray", disse McFreeze, ainda sorrindo, "por que essa pressa toda?" Sim, estava certo. Regra 6. Devagar você chega lá. Obrigado. McFreeze continuou a sorrir. Não me agradeça demais. Eu também estou aqui para vencer.